Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, que ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. A minha alma abrirei. Aleluia, Cristo é meu Rei. Você viu a primeira leitura? Até convido você a pegar comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Então pega comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A leitura que nós tivemos hoje começa no versículo 5. Mas vale a pena nós vermos todo o contexto. O capítulo 7 fala a respeito de Estevão, um dos diáconos, junto com Filipe. Mas pelo fato de ele falar com tanta veemência e levar a mensagem de Jesus, a salvação de Jesus, com tanto entusiasmo, os judeus, os sacerdotes, os doutores da lei, os saduceus, se enraiveceram contra Estevão, porque eles encontraram nele alguém cheio do Espírito Santo e alguém com quem eles não conseguiam dominar.
Por isso, tramaram toda uma situação e levaram Estevão à morte. Você se lembra? Estevão foi apedrejado e Saulo ainda era jovem, ele ainda não podia apedrejar, porque os judeus eram assim, quem era menor de idade não podia tirar pedras naquele que era apedrejado. Só por isso, Saulo não atirou pedras, mas ele ficou com os mantos das pessoas que iam apedrejar Estevão. No coração dele havia toda uma violência também, ele quereria estar apedrejando Estevão. E veja bem o que é que Deus faz. Por isso que o capítulo 8 começa assim, acompanha comigo agora, Atos 8. E Saulo estava lá consentindo na execução de Estevão. Então a própria palavra de Deus diz que Saulo estava de acordo, estava consentindo, estava até mesmo torcendo, ele queria apedrejar, só não apedrejou porque não pôde. E continua, naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, e veja, fazia muito pouco tempo de Pentecostes, muito pouco tempo. E já começou essa tremenda perseguição. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Eles não conseguiram mais ficar em Jerusalém. Era tanta perseguição que eles não conseguiram ficar. Mas veja como Deus é. Não sei se você se lembra, quando Jesus promete o Espírito Santo, está um pouco atrás, está lá no capítulo 1, ele diz: recebereis o Espírito Santo, recebereis a força do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, portanto não é só em Jerusalém, depois na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Por eles ficariam só ali em Jerusalém, no máximo ficariam na Judéia, mas Deus queria que eles fossem para frente. Na hora da perseguição, eles são obrigados a sair e a ir para longe. Daí eles vão para a Judéia, daí eles vão para Samaria, onde os samaritanos eram inimigos deles, e começam a ir cada vez mais longe. Há um grupo que chega até Antioquia, onde havia muitos pagãos, e que impressionante, eles levam o evangelho também aos pagãos lá em Antioquia. E Filipe é aquele que vai para a Samaria, um país inimigo, onde judeus e samaritanos não se entendiam, e havia maior guerra entre eles, semelhante ao que está acontecendo agora na Terra Santa. Aquilo que acontece hoje entre judeus e palestinos era o que acontecia entre judeus e samaritanos. É bem semelhante. E foi para lá justamente que Filipe foi. Eu já começo dizendo: não tenha medo da perseguição. Não tenha medo das dificuldades, não tenha medo das oposições, não tenha medo dos sofrimentos, não tenha medo da tribulação, não tenha medo. Porque se você realmente tem reta intenção, se você está querendo evangelizar, se você como músico quer evangelizar com a sua música, tenha certeza que Deus está com você. Porque o próprio Jesus disse: recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E se Jesus estará conosco, e aliás no Evangelho ele testemunha isso: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, enquanto estivermos aqui nessa terra e precisarmos evangelizar até a vinda de Jesus, nós precisaremos evangelizar, e Jesus estará com quem está evangelizando. Então não tenha medo, nada de mal vai acontecer a você. Claro, você vai passar por sofrimentos, vai passar por dores, porque não há sofrimento sem sofrimento, não há perseguição sem perseguição, e por isso sem dor, sem humilhação. Não há oposição sem ser oposição, e portanto com muito sofrimento, com muito sacrifício. Mas aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha,
Primeiro, o Senhor está com você. E segundo, e aí está o mais importante, Deus acaba pegando esse seu sofrimento, essa sua dor, Deus acaba pegando o seu sacrifício, Deus está pegando aquilo que foi perseguição contra você, e Ele vira isso justamente contra os perseguidores, do jeitinho que aconteceu com Estevão e Saulo. Saulo queria apedrejar Estevão, só não apedrejou porque não pôde. O que é que Deus fez? Logo em seguida, Jesus mesmo aparece para Saulo no caminho para Damasco, quando Saulo vai indo para lá para perseguir os cristãos. E essa perseguição começou na morte de Estevão. Parece que eles criaram força, na hora que eles apedrejaram Estevão, criaram força, e aí começaram perseguição, e Saulo sai dali e vai para Damasco, portanto longe, para perseguir os cristãos que já estavam lá. Mas no caminho, ele que vai perseguir é transformado. Deus mesmo pega um cristão de Damasco, Ananias, e diz a ele que vá até a casa onde está Saulo, que impõe as mãos sobre ele, porque ele está cego, e que impondo as mãos sobre ele, peça que ele seja curado e que ele seja batizado no Espírito Santo. E Ananias segue à risca, embora ele diga para o Senhor: mas Senhor, o Senhor sabe quem é esse Saulo? O Senhor disse: claro que eu sei, é por isso que eu estou mandando você. Agora ele é perseguidor, mas daqui a pouco ele vai ser um vaso escolhido, um instrumento escolhido para mim. Ele levará o meu nome aos pagãos, até aos confins da terra. E ele nem sabe ainda tudo aquilo que ele vai sofrer pela minha causa. E como Saulo sofreu, mas quanto Saulo fez. Veja, a perseguição acaba vindo contra o próprio perseguidor. Mas de que jeito? Para a salvação dele. Para a salvação dele. Ainda hoje, aliás ontem um rapaz falou comigo, depois deixou por escrito para mim o que ele está vivendo lá na região dele, na forania dele, como ele descreveu ali. E eu conheço a situação não é nova, eu conheço bem, conheço as pessoas em questão. Mas o que eu preciso dizer para ele? Aguenta firme, meu filho. Humanamente não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Humanamente, se a gente for fazer alguma coisa, só vai sair mal. Vai acirrar os ânimos, igualzinho numa perseguição. Mas eu já estou percebendo pelos fatos que estão acontecendo. E a Canção Nova participou disso. Eu só não posso dizer quem seja, onde seja. Mas a Canção Nova participou disso. A perseguição, a perseguição já está indo contra o perseguidor. Mas em que sentido? Em mudar o coração. Então eu digo: aguenta firme. Se vocês estão sendo perseguidos e a perseguição vem direta de uma pessoa, não se inquiete. Pelo contrário, reze, sofra, aguenta firme, continua fazendo o seu trabalho. Claro, não seja também recalcitrante, não revide o mal com o mal, não, de jeito nenhum. Não adianta fazer levante, não, nada disso adianta. Pelo contrário, suporta, sofre. Sofre por aquele que está perseguindo você. É uma bem-aventurança. Jesus manda orar pelos nossos perseguidores. Sofre por eles e ora por eles. Oferece o sofrimento que está causando sobre você, oferece para ele. E tenha certeza, a misericórdia de Deus é muito maior. Ele faz como os orientais fazem na luta. Eles aproveitam o ataque do adversário para dar uma chave tal que o próprio impulso com que ele vem sobre você já seja a força para ele levar o golpe. É assim que o Senhor faz, mas faz para o bem. A perseguição que ele faz contra você vai se tornar graça de salvação, de conversão, de mudança daquele que persegue. Acredite nisso. Humanamente a gente acha: não, puxa vida, já são tantos anos, essa perseguição contra a gente já demora tanto tempo, e quem está perseguindo é firme, é tenaz, isso não vai mudar. Não, não é verdade. Só se você não aguentar a coisa na bem-aventurança.
se você também parte para agressão, se você também parte para falar mal, se você parte também para revidar, daí você não está respondendo cristamente. Mas se a sua reação é cristã, se você ora pelo perseguidor e pelos perseguidores, se você sofre o sofrimento que ele lhe causa pelo próprio e pelos próprios perseguidores, tenha certeza, isso vai recair em graça para eles mais cedo ou mais tarde. Não tenha medo da perseguição. Tenha certeza que não foi só para essa pessoa, mas tem endereços certos. E eu repito, não use as armas do mundo. Não devolva o mal com o mal. Pelo contrário, responda ao mal com o bem, com a bondade, mesmo que isso lhe cause humilhação. É por pouco tempo. É por pouco tempo. Agora, isso é uma questão de fé. Humanamente a gente não concorda. Pela lógica, pela cabeça, não, a gente parte realmente para pagar o mal com o mal. Ofensa com ofensa. Perseguição, se eu não puder perseguir, pelo menos eu vou reagir contra. Mas isso é humano, e o humano não funciona. O divino funciona. É só olhar aquilo que aconteceu com o maior perseguidor dos cristãos, que foi Saulo. Tornou-se o grande apóstolo da cristandade. Como eu dizia ontem, nós hoje somos cristãos por causa de Paulo. Agora você imaginou se Estevão, se os apóstolos, se os diáconos, se os discípulos pagassem o mal com o mal e fossem contra Saulo? Perderíamos tudo. Perderíamos tudo. Não teríamos hoje o cristianismo aqui entre nós. Talvez fôssemos uma tribinho de índio ainda. Mas ao contrário, porque você sabe inclusive que as descobertas estão ligadas à evangelização. Muita gente até esconde isso da história. Tudo aquilo que fizeram os reis da Espanha e de Portugal para chegarem até aqui, não havia apenas interesses de colonização, não havia apenas interesses de riquezas. Claro, pessoas interferiram nisto, sempre aparece corruptos e corrupção. Também naquele tempo apareceu, gente interesseira entrou, mas o motivo pelos quais os reis cristãos, especialmente ali da Espanha e de Portugal, de virem para esses lados, era isso justamente. Se lá existe gente, é preciso que lá chegue o evangelho. Veja, foi por isso que eles vieram para cá. Portanto, se não fosse Paulo, nós ainda talvez fôssemos, quem sabe, uma tribo indígena, ou quem sabe nós nem existíssemos. Seriam outros que estariam nesse Brasil de Deus. Mas voltando àquilo que é a palavra de Deus para nós hoje. Versículo 4. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte levando a palavra da boa nova. Aqueles que tiveram que sair de Jerusalém não saíram de cabeça baixa, não saíram desanimados, não conseguiram ficar em Jerusalém, não conseguiram. A perseguição era tal que não tinha como ficar. Mas nessa hora eles saem, e para onde eles vão levando a boa nova. Aí está o lindo. Muitas vezes Deus mesmo obriga você a sair de um lugar. Mas eu queria ficar aqui, eu queria evangelizar aqui, eu queria realizar o meu ministério de música aqui. Não, meu filho, não fique insistindo. Aguenta a cruz e carrega a cruz. Não fica brigando com a cruz. Não fica brigando com a cruz. Não fica brigando com os perseguidores. Não fica brigando com os crucificadores. Jesus não brigou com aqueles que o condenaram injustamente, o flagelaram injustamente, o coroaram de espinhos injustamente, lhe puseram uma cruz injustamente, foram batendo nele e o derrubando pelo chão injustamente, pelo Calvário. Pregaram-no na cruz injustamente, o levantaram na cruz injustamente, e nem do alto da cruz Jesus ficou condenando e reclamando. Não.
Não brigue nem com a cruz e nem com aqueles que te crucificam. Eu sei que isso é questão de fé, mas não há ministério, há coisas humanas. Mas ministério, portanto unção, evangelização, não há, a não ser desta forma. É pela fé e só pela fé. Os evangelizadores precisam ser os primeiros a viver o evangelho. Mas estão nos perseguindo, estão falando mal de nós. Mas Jesus não disse também que bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos caluniarem, quando falarem e fizerem todo o mal contra vós? Falou ou não falou? Não é uma bem-aventurança igual a bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome. Então veja, os evangelizadores têm que ser os primeiros a viver o evangelho. Se você parte também para agressão, para xingar, para falar mal. E uma coisa muito importante que eu preciso dizer, não é somente falar mal diretamente para a pessoa, xingar a pessoa diretamente, mas também quando você faz por fora, você não tem coragem de chegar lá nos perseguidores e descascar o abacaxi com eles. Você não tem coragem, mas fica com outros reclamando, criticando, murmurando, se indispondo outras pessoas. Meu filho, minha filha, isso não é cristão, isso não é bem-aventurança. O Senhor coloca no meu coração que tudo isso está tendo endereço certo na última missa. Ele não quer que você saia daqui, e você que está vendo e ouvindo em casa, tem endereço certo. O Senhor não queria que você passasse o dia de hoje sem ouvir isso do próprio Senhor. O alto-falante sou eu, mas tem endereço certo. Os evangelizadores têm que ser os primeiros a viver o evangelho. Também nas perseguições, nós não estamos acostumados com o sofrimento. Até o fato de nós sermos carismáticos, nós achamos que Deus sempre quebra o nosso galho. Em qualquer situação de saúde, Deus cura. Em qualquer situação de doença, melhor falando, não é? Deus cura. E se por acaso não há cura e a doença continua, as pessoas recalcitram, ficam desanimados e até quem sabe deixam tudo. Mas não é assim. Nós achamos que nós não podemos sofrer. Não podemos sofrer falta de dinheiro, não podemos sofrer desemprego. Conosco não pode acontecer dos nossos filhos se desviarem. Eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe quer isso. Nem Deus quer, não pense que Deus que mande, mas isso acontece com todos. O mundo está numa situação tal, e o ladrão está roubando, matando e levando a perdição em todos os cantos, que ele atinge a todos, mas principalmente a casa dos cristãos, porque ele é ladrão e quer roubar de Deus aquilo que é de Deus. Então saiba, especialmente se você é apóstolo, ele vai atacar a sua casa, vai atacar os seus filhos, vai atacar o seu casamento, vai atacar o seu marido, vai atacar o seu pai, vai. E se você não se acostuma com o sofrimento, você vai recalcitrar, vai chorar, vai fazer manha de criança, vai desanimar, vai abandonar tudo. Os evangelizadores precisam ser os primeiros a viver o evangelho. Jesus não começou a pregação dizendo: quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi ou não foi? Essa cruz não é uma cruz poética. E se renunciar-se a si mesmo não é apenas uma frase feita, não, é tomar a cruz mesmo, é renunciar-se a si mesmo. Mas que beleza, quando nós fazemos assim, a cruz se transforma em ressurreição para nós e para os perseguidores e para os errados. Acredite, meu filho, os evangelizadores precisam ser os primeiros a crer no evangelho, a crer na palavra de Deus. Não é só pregar, não é só cantar a palavra de Deus, é também experimentar a palavra de Deus, nas coisas bonitas que ela tem e nas coisas dolorosas que ela tem.
Eu não posso, assim como as pessoas dizem, quando fala de batismo no Espírito Santo, quando fala de cura, quando fala de milagres, né, eu não posso rasgar a página da Bíblia. Mas quando acontece uma tribulação para você, para um membro da sua família, quando você é acometido de uma doença, ou de uma calúnia, ou de uma perseguição, você é o primeiro a querer arrancar aquela página da Bíblia. Ou então nós teríamos que pregar para você e dizer: você vai querer agora arrancar essa página da Bíblia, onde Jesus fala que quem quiser ser seu discípulo tem que pegar a sua cruz e segui-lo? Hoje o Senhor está falando muito claro conosco: não tenha medo do sofrimento, não tenha medo da perseguição. Pelo contrário, não há vida cristã sem muita dor, sem muito sofrimento. Aliás, foi leitura de um desses dias, onde nos próprios Atos dos Apóstolos, está aqui, encontrei, capítulo 14, Atos 14, vai comigo, confere na sua Bíblia, Atos 14, versículo 22, Atos 14, versículo 22, encontrou? Um pouquinho na frente. Atos 14, 22. Encorajando os discípulos, exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. É necessário quer dizer é necessário. Repito, é necessário quer dizer é necessário passar por muitos sofrimentos. Nem é passar por sofrimentos, é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, e também para levar o reino de Deus, e também para espalhar o reino de Deus. É necessário passar por muitos sofrimentos. Então está aí, é palavra de Deus. Bom, com tudo isso, Filipe vai para Samaria, um lugar terrível. Mas o que acontece? Lá ele começa a pregar o Evangelho. É a leitura de hoje. Foi assim que Filipe, versículo 5, eu já estou de novo no capítulo 8, Atos 8, 5, leitura de hoje. Isso foi a introdução ao que vinha antes nos Atos. Foi assim que Filipe desceu à cidade de Samaria e começou a anunciar Cristo à população. As multidões davam ouvidos àquilo que Filipe dizia. Gente, quando se prega o evangelho puro, quando se evangeliza, quando se traz a palavra de Deus, as pessoas vêm, as pessoas ouvem. Se uns não ouvem, há uma multidão precisando, querendo, necessitando da palavra de Deus. Creia nisso. Pode ser que você queira levar o evangelho a esse grupo, aquele grupo, e esse grupo que você escolheu, ele não vai aceitar. Mas existem muitas pessoas, e Deus sabe deles, que eles querem, que eles precisam, que eles estão com fome, estão com sede da palavra de Deus, e vão ouvir. Foi assim que aconteceu com Filipe. As multidões davam ouvidos àquilo que Filipe dizia, unânimes o escutavam, vendo os sinais que ele fazia. Filipe não apenas pregava, Filipe pregava, mas também fazia sinais. Sinais o que quer dizer? É como fazem lá os que estão traduzindo para os surdos? Não. Sinais aqui são milagres, são curas, são prodígios. Quer dizer, Filipe foi para lá pregando e usando os dons do Espírito Santo. Ele pregava e curava. Ele pregava e profetizava. Ele pregava e usava de palavra de ciência, de palavra de sabedoria. Filipe fazia os dons de Deus acontecer, e com isso as multidões se maravilhavam pela palavra da qual eles precisavam e pelos milagres, pelas curas, pelos prodígios que eles presenciavam. Não há outro modo de pregar o evangelho. Este é o método de Jesus, esse é o método dos apóstolos. E veja, já não são mais os apóstolos, agora já são os diáconos, agora já são aqueles que tiveram que fugir de Jerusalém, que seguem o mesmo método. Foi assim que aconteceu lá em Antioquia, entre
entre os pagãos. Gente, é assim, foi assim que Paulo fez entre os pagãos, e nós falamos sobre isso ontem. Esse é o nosso método, é também para os músicos. Não há evangelização sem dons do Espírito Santo, sem levar ao batismo do Espírito Santo, sem usar da música com os dons do Espírito Santo para curar, para libertar, para converter. Sem usar profecia, sem usar a palavra de ciência, não há evangelização. A evangelização se faz com o batismo no Espírito e com os dons do Espírito Santo. Não esqueça disso, também através da música. Não é apenas cantar, não é apenas tocar. A música é o meio, a música é o instrumento. E pelos dons do Espírito e pelo próprio Espírito derramado, as maravilhas de Deus vão acontecer e as pessoas serão transformadas. Foi o que aconteceu lá na Samaria. Olha o versículo 7. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos, porque eles foram expulsos. Foram curados também numerosos paralíticos e aleijados, até paralíticos e aleijados foram curados. E era grande a alegria naquela cidade. Quando lá em Jerusalém souberam disso, os próprios apóstolos ficaram admirados. Mas não é possível a Samaria receber a palavra de Deus, os samaritanos sendo batizados, porque estão vendo milagres, estão vendo curas, estão vendo expulsão de demônios. Filipe está fazendo isso, era inacreditável. Claro, eles sabiam que isso ia acontecer, mas humanamente era inacreditável. Por isso justamente Pedro e João saíram de Jerusalém e vão para lá. É o versículo 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes de Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, só tinham recebido o batismo no nome de Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Gente, aqui fica claro que não basta as pessoas receberem o sacramento do batismo, que aqui chama de o batismo no nome de Jesus. Não basta. O processo evangelizador só chega à sua plenitude quando a pessoa batizada, também batizada com o sacramento do batismo, também recebe aquilo que a própria Bíblia chama de batismo no Espírito, ou então derramamento do Espírito Santo, ou então efusão do Espírito Santo, mas recebe o Espírito Santo dessa outra forma. Você pergunta, mas afinal das contas, quem foi batizado não recebe o Espírito Santo? Recebe. Só que naquilo que a Bíblia chama de sereis batizados no Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, efusão do Espírito Santo, aí o Espírito Santo cai realmente como uma tromba d'água, a pessoa fica cheia do Espírito Santo, e é isso que forma cristãos de têmpera. E aí que a transformação acontece, especialmente se as pessoas estão no pecado, estão no vício, estão longe de Deus. Conversão mesmo para valer, principalmente quando a pessoa já está adulta e não teve uma conversão para valer. Isso só acontece pela graça do batismo no Espírito Santo. Então eu preciso comparar isso ao seguinte: muitas vezes nós estamos igualzinho àquele que quer pegar um ferro e dobrar aquele ferro, tornear aquele ferro só com martelada. E bate, pega um malho e malha aquele ferro. Vai machucar a mão, vai quebrar a mão e não vai dobrar o ferro. Mas ao contrário, e aí eu conheço bem, porque meu avô era ferreiro, naqueles tempos, nos anos de 1930, chegando aos anos 40, eu vi o meu avô, eu era menininho, 2, 3, 4, 5, 6 anos, ele era ferreiro. Todo ferreiro faz assim, meu avô fazia, pegava aquele ferro e ficava admirado. Meu avô punha o ferro lá no braseiro, num fogo muito forte, e lá ficava um tempo. E eu como menino só prestando atenção. Daí meu avô tirava
o ferro, gente, fica em brasa, acho que você já sabe, claro. Mas o menino ficava encantado, vendo aquele ferro saindo, vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Parecia um pedaço de madeira pegando fogo. Igualzinho que eu via no fogão a lenha, eu via agora com o ferro. E o menino ficava admirado. E mais ainda, meu avô colocava ali, prendia aquele ferro, e agora com toda facilidade, com a torquês, nem precisava malhar. Com a torquês, meu avô dava ao ferro a forma que ele queria. E o menino ficava assim, olhando, vendo a maravilha que o meu avô estava fazendo. Era uma maravilha? Era sim, porque torcer o ferro é uma beleza. Mas por que que o ferro se torce e não quebra? Porque ele foi ao fogo e ficou todo ele ferro em brasa. É preciso que todo cristão vá à fornalha do Espírito. E assim como o ferro fica ferro em brasa, é preciso que o cristão fique cristão cheio do Espírito Santo. É o mesmo processo, gente. É o cristão embrasado do Espírito Santo, igualzinho o ferro em brasa. Cristão em Espírito Santo e Espírito Santo em cristão, uma coisa só. Daí sim, a vida dele se torce. Daí acontece conversão. Está me entendendo? Daí acontece conversão. Muitas vezes nós queremos malhar as pessoas e fazemos às vezes isso na paróquia. Mas coitadinhos, eles não são assim porque querem ser. O ferro ficou assim porque ficou, até mesmo quem sabe ficou enferrujado. Mas quando essas pessoas passarem pela graça do batismo no Espírito Santo, tudo vai mudar. Com facilidade se torce o ferro e se torce também e se muda também e se transforma também a vida dessas pessoas. Aí está o segredo. Ministério de música, nós existimos para levar o batismo no Espírito Santo. Você não pode ir a um lugar e tocar e cantar sem que aconteça batismo no Espírito Santo, mesmo que seja um grupo de oração. Sempre há pessoas que não receberam o batismo no Espírito Santo, sempre há pessoas novas. Muito mais se você vai a um show, se é um show em praça aberta, nem se fala. Mas num show também com entrada dentro de um recinto, muitas pessoas vêm pela música, vêm por curiosidade. E é preciso, não basta cantar, não basta ter sucesso, não basta vender CDs e não basta receber convites para outras apresentações, não. É preciso já levar ao batismo no Espírito Santo essas pessoas. Ministério de música é ministério nosso levar a graça do batismo no Espírito Santo a todas as pessoas. Jesus precisa disso, porque o Evangelho precisa chegar até os confins da terra, e infelizmente ele não chega nem mesmo aos confins da sua cidade. Dá uma olhada para a sua cidade, olha a lástima da sua cidade, olha para a juventude da sua cidade. Recorde-se agora o que acontece nos finais de semana na sua cidade com os jovens da sua cidade. Eu nem estou falando para você olhar os casamentos das pessoas da sua cidade, a situação política, a situação da educação. Nem estou falando no restante. Olha só os jovens da sua cidade, para ver que horror e quanto é preciso. O Evangelho não chegou nem mesmo aos confins da sua cidade. O que é que você está esperando? Se você tem um ministério de música, se Deus escolheu você e trouxe você para o ministério de música, é para que você funcione. E apóstolo evangelizador funciona quando, cheio do Espírito Santo, leva o Espírito Santo, leva o batismo no Espírito Santo para aqueles que ainda não receberam. E é preciso que em todas as ocasiões em que você se apresenta sozinho com o seu violão, ou com todo o seu ministério, com toda a sua banda, quem sabe com o seu ministério de teatro e tudo mais, deixa eu dizer, se não houve batismo no Espírito Santo, você trabalhou em vão. O padre Jonas repete, se não houve batismo no Espírito Santo, foi trabalho em vão. Você decepcionou mais uma vez a Jesus, porque Jesus lhe deu carisma, lhe deu dons, lhe deu arte, lhe deu talento, lhe deu instrumentos, lhe deu oportunidade, lhe deu um público, e você jogou
tudo fora. Você trabalhou em vão e jogou fora, jogou no ralo tudo aquilo que Jesus te deu. Não adianta os instrumentos, não adianta aquele teclado, não adianta aquela última guitarra, não adianta aquela última iluminação, não adianta aqueles passos mais arrojados da dança, não adianta nada se não se chega ao batismo no Espírito Santo. Até quando eu vou ter paciência com você e até quando você vai me decepcionar? Eu lhe dou tudo para evangelizar a partir do Espírito Santo e você só me dá decepção. Você faz shows, você faz apresentações, você faz grupos, você está diante de plateias enormes, você vai à praça pública e nada acontece de novo. E os cristãos continuam bola murcha do mesmo jeito, porque não recebem o batismo no Espírito Santo. E é claro, cristão sem o batismo no Espírito Santo, me desculpe, é bola murcha. Foi por isso que João e Pedro foram lá, foram os maiores, gente, não foram os menorzinhos não. Souberam que essa Maria tinha recebido o Evangelho, se informaram. Receberam o batismo no Espírito Santo? Não receberam. É que Filipe ficou tão admirado com os prodígios que aconteceram, com as curas que aconteceram. E as pessoas que pediram o batismo, coitado do Filipe, está tão atrapalhado, que não era o apóstolo Filipe, era o diácono Filipe, presente. Está tão atrapalhado que até se esqueceu, não pensou, ele sente que ele não é digno, não é preparado para pedir. Pedro e João nem discutiram, foram os dois maiores para lá. Para quê? Lá chegando, primeira coisa que fazem, impõem as mãos para que todos recebam também o derramamento do Espírito Santo. Gente, é assim que se faz. Esse é o método de Jesus. E não me venha dizer que não querem. Não há portas fechadas para o Evangelho. Não há portas fechadas para o Evangelho. Talvez precise de jeito. Por isso tem inclusive o livro do Luiz Carvalho, que tem umas táticas muito boas ali. Nelsinho Correia não está, né? Está com o pé quebrado, não está aqui, né? Mas eu me lembro de uma fria em que eu coloquei o Nelsinho Correia. Eu tinha que fazer isso, porque eu não podia. Na nossa região, tinha acontecido de uma proibição, num livrinho que surgiu, que se orasse em línguas, que se cantasse em línguas. E os padres estavam assim, acirrados, né, contra isso. Onde parecia que era um caça ao dom de línguas. Onde havia dom de línguas, eles iam lá, né, com bons inspetores para caçar. Igualzinho Saulo estava fazendo. Não os estou criticando, né? Mas estou dizendo a situação. Virou contra eles mesmos para o bem. Mas havia tudo isso. E aconteceu um rebanhão. E eu vi que a coisa estava tão preparada. Já tinha acontecido, inclusive, o batismo no Espírito. Tinha acontecido. Mas ainda não tinha levantado o voo, porque havia as proibições todas de dom de línguas. Estamos na missa. O nosso bispo Dom João, que agora é emérito, e que estava presidindo encerramento de rebanhão. E o Nelsinho Correia está animando. Eu estou lá, depois da comunhão, todo fervoroso, né? E estava realmente. Pedimos ao Senhor, me dá uma inspiração. Nós temos que levantar voo. E a inspiração veio. Nelsinho, vem cá. Devagarzinho, com jeito, leva o pessoal até cantar em línguas. Nelsinho olhou para mim, assim olhou para Dom João. Ele era muito amigo do Dom João. Eu entendi tudo. Disse, vai firme, vai por mim, eu falei para ele. O Nelsinho foi e obedeceu. Chegou a ação de graças, uma boa música, né? Lenta. Acabou a música, o Nelsinho disse, vamos lá, vamos com lá, 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 lá. Aí começa, agora vai soltando a sua voz. Isso, se solte agora em Deus. Se solta, canta como eu. Começa e o pessoal do violão, nós não tínhamos aqueles teclados ainda não, né? Mas o que havia de fundo, e lá foi o Nelsinho, e aquela assembleia todinha entrou num canto em línguas maravilhoso. O Nelsinho dizia, eu tinha a impressão de que o Dom João estava com o fuzil da minha nuca. Eu estava esperando, Nelsinho, porque ele era muito íntimo de Dom João.
Mas ele disse: não aconteceu. Pelo contrário, ele disse assim, quando ele virou para trás, quando acabou o canto em línguas, disse que Dom João estava assim. E melhor ainda, quando nós saímos, terminou a missa e tudo mais, não faltou, né? Chegou um padre e disse: está vendo, Dom João? Eles oraram em línguas. Dom João disse: cala a boca, meu filho. Eu nunca vi uma oração e um canto tão lindo na igreja como esse canto que eles cantaram agora. Pena que o Nelsinho não está aqui em particular. Amanhã vocês que vão para Lavrinhas, perguntem ao Nelsinho, ele vai contar com detalhes isso aí. Até o frio na nuca que ele sentiu, ele vai mostrar para vocês. É preciso jeito, é preciso inspiração. Também nisso o Espírito Santo funciona. Porque eu estava lá, eu sabia que eu tinha que levar aquela plateia, mais do que plateia, aquela assembleia, a cantar em línguas. Mas como, meu Deus? Tem proibições, eu não posso ir contra as proibições, mas eu tenho que obedecer a Deus também. Eu vi que estava maduro, e graças a Deus, eu segui a inspiração. O Nelsinho fez com jeito, e aconteceu. Aconteceu diante do nosso bispo. E você já percebeu, daí as coisas vão afrouxando, diminuindo, e nós não tivemos mais dificuldade. É questão de jeito, é questão de oração. É preciso obedecer a Deus antes que obedecer aos homens. Não é desobedecer aos homens, mas obedecer mais a Deus. Obedecer antes a Deus do que aos homens. E se eu sou obrigado a obedecer a Deus, com jeito eu faço as coisas. Não é com mentira, não é com falsidade, mas com jeito eu faço as coisas. Depois, aqueles que têm o coração em Deus, como aconteceu com o nosso bispo, eles vão perceber. Eles vão ver como é que a coisa é. Eles contam uma. Nos anos 1970, logo no começo do pontificado de João Paulo II, finalzinho dos anos 70, ou comecinho de 80, acho que era finalzinho de 70, João Paulo II, reuniu-se a renovação carismática, toda em Roma, e o Papa os recebeu para o final numa missa na Basílica de São Pedro. Quando chegou na hora da comunhão, aconteceu a mesma coisa. Terminado o canto de ação de graças, naturalmente, a assembleia entrou num canto em línguas. João Paulo II levantou assim os olhos, até as imagens mostraram depois, ele ficou olhando, encantado, aqueles olhinhos azuis do Papa. Naquele tempo ele era forte, né? Não tinha acontecido ainda o acidente, acompanhando tudo. Depois do jeito dele, né? Ele juntou as mãozinhas e ficou lá na maior oração. Quando terminou a celebração, ele disse para o padre Thomas Forrest, que estava concelebrando, disse: traz o pessoal do Conselho Internacional para jantarem comigo, e eu quero ter uma conversa com eles. E o padre Thomas Forrest, mais do que depressa, né, avisou todo mundo: olha aqui, tal hora aqui, porque o Papa quer estar com a gente, ele quer jantar com a gente, e depois ele quer conversar com a gente. E foi isso, jantaram, conversaram de todos os assuntos, depois foram para uma outra sala, e lá João Paulo II quis saber mais da renovação. E contaram. E o Papa foi ficando encantado. Eu pergunto: o que motivou o Papa a querer saber mais da renovação no mundo? Ele tomou aquela iniciativa no final da missa. Foi o canto em línguas. Certamente ele disse, como Dom João: eu nunca vi na Basílica de São Pedro uma coisa tão linda como essa. Os cantos da Capela Sistina não são nada em comparação com isto. E mais lindo ainda, no final de tudo, eles disseram: então vamos rezar juntos agora. E começaram a rezar. Mas vai. E o Papa disse: não, eu queria que vocês rezassem e cantassem do jeito de vocês. Eles entreolharam-se
e entenderam, mas ficaram como que não acreditando se era isso mesmo. Daí olharam para o Papa e um deles começou, Candoriamani, e todo mundo entrou, e o Papa satisfeito de novo, com os olhinhos azuis, vendo todos eles, encantado. Depois mais uma vez ele junta as mãos e fica lá naquela posição. Era Pedro confirmando aquilo que eles estavam fazendo. Por que é que você não faz o mesmo? É questão de jeito, mas é preciso fazer. Se foi feito diante de Pedro, por que não se faz diante dos outros apóstolos? E daqueles que são auxiliares, daqueles que são os apóstolos nas nossas dioceses. Por que não se faz? Tenha coragem. Você, Ministério de Música, tem o queijo e a faca na mão. Faz como o Nelsinho Correia. Terminou. Como é uma boa música aí, então... o caminho, como é que é? O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. Lalaiá, 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 lalaiá. Outra vez, lalaiá, lalaiá, lalaiá. E o fuzil na nuca aqui, laiá, laiá. Que frio na minha nuca, meu Deus. Laiá. Agora solta a sua voz suave, suave. Maria, Maria, Mani, Orobara, Tiria, Mani, Orobari, Kendara, Manana. Agora só vocês. Eu nem preciso cantar mais no microfone. Canta você. Levanta a sua voz. Pode continuar mais forte. Louve a Deus. Solte-se no louvor, na adoração. Isso. Nem precisa mais de instrumentos. Só vocês. Isso. Louvando. Adorando. Jubilando. Com os primeiros cristãos. É a igreja. É a igreja cheia do Espírito Santo, cantando os louvores do Senhor, cantando a verdadeira adoração, porque é preciso adorar em espírito e em verdade. Adoramos-te, Senhor. Bendizemos-te, Senhor. Solta a sua voz. É louvor. É adoração. E se for preciso no final, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. Não é fácil, não é fácil. O que escandalizou isso aí? O que escandalizou isso aí? É jeito, é inspiração. É pedir ao Senhor que hoje eu usei esse jeito, Deus vai inspirar outros jeitos que você nem imagina. Não pode orar pela cura, tudo bem? Acabou a comunhão, um fundinho musical gostoso, os outros instrumentos podem ir lá, vai, flautinha também, bem suave, isso. Vamos pedir ao Senhor Jesus, que foi dado a nós em comunhão. Estou dizendo como se fosse depois da comunhão. Jesus está com você. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a cura. Ele é a própria cura. Peça ao Senhor que cure você. Não esconda dele. Se você pode, põe a mão lá onde você tem uma enfermidade. Se você não pode, põe a mão no coração, mas peça do fundo do coração que Jesus toque você. Esse Jesus que está em você pela Eucaristia, que Ele toque você, que Ele cure. Sim, Jesus cura o teu povo. O teu povo é um povo enfermo, Senhor. O teu povo é um povo doente. Cura, Senhor, cura o teu povo. Nós pedimos.
O Senhor mandou pedir, pedir e recebereis. Então, Senhor, vem em socorro do teu povo e cura, Senhor. Obrigado, Jesus, porque és o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O Senhor que curava nas terras da Palestina, estás curando hoje aqui, Senhor, nessa celebração. Muito obrigado, Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Agradece com as suas palavras. Pode agradecer com as suas palavras. Isso, vai agradecendo. Vai agradecendo ao Senhor. Isso, agradece. Louva o Senhor. Louva porque o Senhor operou, porque Ele realizou na sua vida. Isso, vai agradecendo. Obrigado, Senhor, porque és o Deus que cura. És o Deus que vem em socorro das nossas situações, dos nossos problemas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida. Orou ou não orou por cura? Faz isso depois no grupo de oração. Pergunta: quem foi curado naquela missa? Você vai ver quantas pessoas vão levantar a mão. Nós cremos ou não cremos? Ou só acreditamos quando Jesus está curando uma pessoa com câncer? Claro, também quando é possível fazer isso, quando o ambiente é favorável, claro, é maravilhoso até ver esses prodígios. Mas o que eu fiz tem algum impedimento? É algo contra a doutrina? Gente, nenhum pastor, nenhum bispo vai se opor a isso. Nenhum padre tem como se opor a isso. Se o nosso povo não fosse um povo doente. Ou você prefere que o pessoal continue ainda fazendo cura por energização, por pirâmides, por esse e aquele outro método? Verdade ou não é? Nem quero continuar porque vocês vão achar que eu estou criticando isso e aquilo que vocês estão vendo continuamente. Obrigado, porque já veio aí o mestre. Pelo amor de Deus, não. Eu queria só falar assim. Eu vou falar um pouco da minha fraqueza, do meu espanto, mas é até mais ainda do que o padre está falando. Alguns anos atrás, o Martim Valverde veio aqui e essa fita de vídeo espalhou-se pelo Brasil inteiro, graças à Canção Nova, né? E ele dizia que num show ele estava fazendo uma apresentação e Deus colocava no coração dele que um membro do ministério dele deveria subir ao palco e tocar uma música. E o membro do ministério não tinha ensaiado e, portanto, era proibido de tocar no show porque não tinha ensaiado. Mas ele disse que aquilo inquietava. E ele disse: não vou ligar para as regras do grupo não, eu vou obedecer a Deus. Chamou o rapaz que estava sentado assistindo. Disse: vem cá, pega o violão, toca a canção. E ele disse que quando o rapaz começou a tocar a música, uma pessoa que estava sentada na primeira fila, numa cadeira de roda, de um salto ergueu-se e foi curada. Agora, olha só. Eu lembro que na época nós fizemos exatamente isso que você fez. Aplaudimos e ficamos espantados. Passou o tempo. No ano passado nós estávamos no Paraná, no interior do Paraná. E sempre a gente fica em palcos muito altos, né, padre? Muito alto, e o povo lá no ginásio. E a gente cantando uma música. Cantando, não estávamos orando em línguas, não estávamos cantando uma música. E eu vi um tumulto no meio do povo. Pensei até que era uma briga, né? Fiquei assustado assim, meio que olhando, e cantei a música. Continuamos o show. No final da apresentação, veio um grupo de pessoas, assim, umas 8 pessoas, estavam com os olhos inchados de chorar, né? E eu fiquei olhando, eu disse: ai, foi briga e foi feio, mataram um, né? Fiquei assim, né? Fiquei olhando, nossa, o que aconteceu, né? E a pessoa não conseguia nem falar, era uma moça alta, bonita, ela não conseguia nem dizer nada. Até que um rapaz que estava no lado dela falou assim: sabe o que é, Luiz? É porque ela entrou aqui na apresentação, no show, na noite de louvor, em uma cadeira de rodas. E ela está saindo andando. Aí ele apontou, a cadeira de rodas estava atrás. Carismaticamente, né, padre? Tenha coragem
Nós do Ministério de Música temos o queijo e a faca na mão. Temos o queijo e a faca na mão. Ouse fazer o que Felipe fez, o que Pedro fez, o que João fez, o que Paulo fez, e nós levaremos o Evangelho não somente aos confins da terra, mas aos confins da sua paróquia, da sua cidade. Nós levaremos a palavra de Jesus e a salvação de Jesus para muitos. Porque o caminho é Jesus, e a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. Repete: o caminho é, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. Lalaiá, comigo. Lalaiá, 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 repete. Lá, lalaiá, 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 lalaiá. Vai soltando a sua voz livre nessa melodia. Candaria mania lavaria na queria mania lavarananya na queria mania lavari kendara mania lavari queria mania lavari queria mania lavari kendara mania lavaranda na manania kendara manania lavari queria mania lavari queria mandara ma queria mania lavari. E sela agora, Senhor, tudo isso no coração desses meus irmãos e irmãs, que eles realmente, Senhor, realizem a Tua palavra. Vós sereis batizados no Espírito Santo, e assim recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Amém. E para terminar, algo semelhante ao que contou Luiz, eu vi lá em Portugal, na última vez que eu estive pregando o grande encontro nacional em Portugal, em Fátima. Foi também depois da comunhão, em que eu vi um alvoroço lá no fundo, mas não deu para saber o que era e tal. Daí bênção final. Quando eu saí, foi pelo meio do povo, ainda tentaram me dizer o que era, mas eu não entendi. Só depois que passou, é que me vieram contar. Aquele alvoroço todo é porque uma senhora foi trazida, surda, e porque surda ela não falava, e naquela hora, após a comunhão, durante o canto, ela começou a ouvir. E porque ela começou a ouvir, a mulher começou a gritar, e a falar, e a dizer para todo mundo, e não sei como é que ela falava, mas porque ela era capaz de falar, apenas ela não ouvia, mas ela expressou que ela estava ouvindo, e as pessoas que trouxeram sabiam que ela não ouvia, né? E foi o alvoroço todo. Funciona. É só você ter a coragem e a ousadia daqueles que querem obedecer ao Senhor sem desobedecer a ninguém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.